Então a gente não quer mais ver a greve do povo da Suframa. A gente não quer mais ver. Já são 2 semanas e nada. Que algum político dessa nação, sabe, alguma pessoa que tenha, nem senador não resolve nada, nem deputado federal não resolve nada, nem um ministro, nem um deputado, ninguém resolve nada. Então a única pessoa mesmo que tem o poder de governador do estado. Por quê? Porque com essa greve aí são milhares de reais, está prejudicando a receita, está prejudicando o estado. Todo mundo perde com isso aí. Não é só o pessoal da Suframa que está perdendo, não. Toda a sociedade, tudo isso aí reflete no salário do trabalhador, no salário do professor, no salário do governador, no salário de todo mundo. Então nós pedimos que essa presidente Dilma venha logo resolver o problema da Suframa. Coisa tão fácil para ela resolver, né? Tão, sabe, não é bicho de 7 cabeças. Uma coisa tão elementar que ela venha logo com o ministro da Fazenda, seja lá quem for a pessoa, e resolva logo isso. PSDB, o senador, até esqueci o nome dele, que venha resolver esse problema logo para que nosso estado venha crescer, venha progredir, venha, sabe? Não é hora de fazer greve, não é hora de, porque tem essa crise aí terrível. Então não é hora de fazer greve. Então alguma coisa tem que acontecer boa para o estado do Amazonas e para nós. Alguma coisa da parte de Deus boa tem que acontecer aqui nesse estado, amém? Então nós pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo, uma mulher, Daniel Guedes, uma mulher, filha do diabo, disse que não quer ver orar e bater de frente comigo para me destruir, pois não gosta dos meus debates. Marcelo Souza, bota o nome dela na rede social para todos verem. Não pode problema, a gente não pode problema. Tem que se orar por ela, talvez ela interpretou algum assunto de outro ponto de vista. Ela é filha de Deus, porém se acendeu em momentos de discórdia, tudo pela paz entre os irmãos. É simples, faz como aquele pastor durante não gostar de mim, não vote, pronto. É um grande desafio aí para o Daniel Guedes, né? Pastor Daniel Guedes, pregador, você está vendo pregando, ele ganhar essa alma para Jesus. Com certeza o galardão dele vai ser grande. Amém? Fazer como o apóstolo Paulo, quando ele se deparou com situações adversas ao seu ministério, quando ele pregava o evangelho aqui na terra, o que ele dizia? Sabemos que não é a mulher, é um espírito. A nossa luta, né, Daniel Guedes, ele como pregador da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus melhor do que eu, amém? A Bíblia diz que a luta do pregador, a luta da pregadora, a luta do homem e da mulher de Deus, do pastor, da pastora, daquele que prega, daquele que faz a obra de Deus, não é contra a carne, não é contra o sangue, não são contra pessoas. Não vamos imaginar que nós lutamos contra as pessoas, não. Mas nós lutamos contra as forças malignas que estão por trás daquela pessoa. Está lá em Efésios capítulo 6, se eu não me engano, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta são contra espíritos malignos, espíritos só se luta contra espíritos através de quê? De jejum, oração e autoridade eclesiástica. O ungido de Deus, a ungida de Deus, ela não bate boca com o espírito.
se ela tem o Espírito Santo de Deus, se ela é ungida, se ela é uma autoridade de Deus ali, ela não luta, ela vai lá e expulsa o espírito da pessoa, porque a pessoa está sendo só manipulada por aquele espírito, ela está sendo usada por aquele espírito. Nós somos usados pelo espírito, seja ele bom, seja ele mau. Nós somos servos do Espírito de Deus. Tem pessoas que são servas do espírito do maligno. Exemplo, quando uma pessoa tem inveja, qual é o espírito que está atuando dentro dela? É o espírito de Deus ou é o espírito do maligno? A inveja não é de Deus. Tem inveja da prosperidade do outro, não é de Deus. Exemplo, quando uma pessoa fica perturbando a outra, tirando a paz, qual é o espírito que está atuando dentro dela? É o espírito de Deus ou é o espírito do maligno? Porque a Bíblia diz que nós devemos ter paz com todo mundo. Que nós devemos amar todo mundo, orar por todo mundo. Quando um espírito maligno perturba um culto, faz ruaça, grita, faz bagunça, etc., usando aquelas pessoas para fazer coisas que não... Qual é o espírito que está atuando ali? Então nós, os servos de Deus, nós temos que pedir ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que venha dissipar do nosso meio todos os espíritos contrários à palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Porque nós não somos nada. O irmão Daniel Guedes, ele é o quê? Ele é só um vaso diante de Deus. Ele não é uma pessoa, ele só é usado por Deus. Ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Ele fala a palavra de Deus e se incomoda o inferno? Claro que incomoda. Incomoda o diabo, Satanás, os filhos dele, os anjos, os demônios, incomoda. Porque não é o irmão que está incomodando, mas é a palavra de Deus. Porque o diabo não gosta da palavra. Não gosta da palavra de Deus. Ele odeia a palavra de Deus. Ele persegue, não é o irmão ou a irmã, ele persegue quem? A palavra de Deus. Porque ele não quer que a palavra de Deus, as pessoas venham conhecer a palavra. Há uma guerra espiritual muito grande entre o bem e o mal. E nós observamos isso desde o princípio do mundo, quando Deus fez o Adão e Eva, colocou no jardim do Éden lá para se arrumar, para ajeitar, para organizar, para cuidar, e o diabo veio e tentou a Eva, e ali a Eva caiu. Então ali a gente observa que há uma luta muito grande, mas e que Deus permite por algum tempo que o inimigo tente, o inimigo faça isso, mas por causa de nós, dos evangélicos, nós temos que usar a nossa autoridade e dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, eu te anulo toda ação diabólica, toda ação contrária, ação de contenda. Principalmente nós que vamos fazer o culto, a gente vai fazer um culto evangelístico, um culto, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Quando a gente está dentro de uma igreja, pode aparecer uma pessoa endemoniada lá. Como aconteceu uma certa vez, foi um testemunho de um irmão, o irmão que abriu uma igreja lá em Taquatiara, em Rio Preto, não lembro. Não, foi em Bolívia. Lá, a Bolívia, lá a violência era terrível, lá a maldade dos homens, matança. As pessoas se matavam, o ódio imperava ali, reinava o ódio mesmo, a inveja, todas as obras da carne. Os homens não tinham conhecimento, ali a vingança, as pessoas se matavam, se tinha alguma rixa, ela mandava matar, ou então ela mesma matava. A justiça dos homens ali, a injustiça imperava. E o irmão foi abrir uma igreja evangélica no meio desse cenário de ódio, nesse cenário. Aí o inferno ficou desesperado. O império do diabo ficou desesperado porque ali chegou o servo de Deus, a família de Deus, para ganhar as almas, para evangelizar aquelas almas. O que aconteceu foi que aquele irmão, aquele pastor, logo que instalou a igreja dele ali, naquela cidade, onde não existia lei, era todo mundo bárbaro ali, todo mundo
bárbaro. Não tinha lei ali, não. Ninguém respeitava ninguém ali, não tinha delegado, não tinha ninguém. E aquele pastor teve coragem, porque para ir para um lugar desse, onde já sabemos um relatório, estudamos como é que é, ele teve coragem de ir, porque ele poderia muito bem, não vou não, manda outro. Eu vou nada, eu vou colocar minha vida em risco. Só que tinha um monte de almas ali que precisavam ouvir a palavra de Deus. Aquelas almas todas perdidas, que se matavam, escravas do inimigo, elas precisavam ouvir o evangelho de Deus. E quem que vai evangelizar? É o pastor, é o homem e a mulher de Deus. E ele teve a coragem de ir, de levar a palavra de Deus. O que aconteceu foi que quando a igreja ficou instalada, todo mundo soube ali que chegava-se ali um pastor de fora, estava ali evangelizando, etc. Houve um irmão, uma pessoa, que foi até a igreja dele com um revólver para matar ele, tirar a vida dele. E ele estava naquela igreja, ele orava demais. Ele acordava 2, 3, 1 hora da manhã, ele já estava orando pelas almas ali. Ele orava muito para que Jesus viesse a operar ali de uma maneira poderosa. Amém? E aconteceu que aquele homem chegou bem cedo, não era nem 8 horas da manhã, ele já estava com a igreja aberta para receber as almas. Chegou aquele endemoniado ali com o revólver para matar aquele pastor, aquele homem de Deus. Mas veja o poder de Deus. Quando aquele bandido chegou ali, ele sentiu tanto o poder de Deus ali, mas ele sentiu tanto poder que ele caiu ali na igreja. Ele se prostrou e não resistiu, que é o poder de Deus. Sabe, ele não teve coragem de matar aquele homem santo, ungido, enviado da parte de Deus para ganhar as almas ali. Era a única esperança, era aquele pastor ali. Aquele homem de Deus. E aquele bandido, aquele assassino, ele aceitou Jesus dessa maneira. Ele aceitou Jesus dessa maneira, ele chegou na igreja com um revólver para matar aquele pastor. Ele disse que viu um do lado direito, um do lado esquerdo. Ele viu, o bandido viu, o testemunho de um bandido. Ele viu um anjo, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ao lado daquele pastor. E aí ele viu essa visão, ele não teve coragem de matar o homem de Deus. Ficou com medo e caiu todo trêmulo, as pernas trêmulas, todo trêmulo ali, chorando. Tá entendendo? Então, é esse o poder de Deus. As coisas que existe o Deus da Bíblia, existe o Jesus da Bíblia, existe os anjos que protegem, principalmente o pastor, aquele homem que está pregando a palavra de Deus, que tem um coração cheio de amor para dar, sabe? Ele enfrentou ali, ninguém queria ir para aquela região, porque tu vai ser morto, tu vai ser assassinado, ninguém tem coragem de ir ali, a violência impera ali, é galeroso, é galerosa, droga para um lado, é terrível, terrível, mas ele foi. Por amor a quem? A Jesus, por amor à palavra de Deus. E graças a Deus ele não foi sozinho, porque até o bandido viu os anjos que estavam ao redor dele. O bandido viu os anjos que estavam ao redor daquele homem de Deus, protegeu ele. E grande foi dessa maneira que as almas vieram para Jesus. Aquele homem aceitou Jesus e testemunhou, foi uma bênção, etc. E foi assim. Então é com poder, muita oração, muito jejum, com a convicção de quem é Jesus, que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E os demônios não resistem ao poder de Deus. Quando um homem e uma mulher consagrado a Deus, tem uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida, tem um chamado de Deus, se responsabiliza, só morre quando Deus quer que aquela pessoa morra. Só quando Deus quer, mas Deus protegeu.
estava a igreja aqui orando por eles. Ele foi debaixo de uma intercessão, ele foi debaixo de uma cobertura de Deus. E o inimigo se levantou, mas caiu para a glória de Deus. E foi dessa maneira que ele ganhou muitas almas para Jesus. Foi dessa maneira. Encheu a igreja dele de pessoas de alta periculosidade, pessoas que andavam com faca à cintura para matar, se mexer, mulheres violentas, enfim, etc. Então foi dessa maneira que eles se converteram, sentiram a presença de Deus, e foi maravilhoso a obra de Deus. Muito maravilhoso, quer dizer, Jesus venceu ali. Amém. Então a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, que nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme contra essas astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Então a luta do crente, há uma luta, existe, é claro. Isso é óbvio, é claro. Mas é contra as pessoas? Não. Não são contra as pessoas. Mas é contra os principados, as potestades. Está bem claro aqui. Contra os potestades, contra os princípios das trevas, os príncipes das trevas destes séculos. Contra as hortas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos,